Olá, meu nome é Maria Araújo, sou produtora rural e diretora de marketing do Núcleo Feminino de Agronegócios. O NFA Cast é mais do que um canal de comunicação. Será uma ponte para conectar histórias de mulheres inspiradoras e transformar realidades no agronegócio. É o compromisso do NFA em promover a participação feminina no setor, criando um legado de liderança e inovação. Comigo aqui no estúdio está a diretora executiva do canal Terra Viva, Cris Bertelli. Muito obrigada, Cris, por ceder a sua casa com tanto carinho para abraçar esse projeto. Eu que agradeço, Maria. É uma honra receber o NFA Cast aqui nos nossos estúdios em São Paulo e receber todas as associadas para poder contar essas histórias tão inspiradoras e poder compartilhar nossas experiências com todos os nossos telespectadores e seguidores. Obrigada, Cris. E hoje no NFA Cast recebemos a jornalista, advogada e produtora rural Helena Botelho, que atua com café, cana-de-açúcar, além do hobby e da paixão por cavalos. Tudo bem, Helena? Obrigada por estar aqui hoje. Tudo ótimo, meninas. Um prazer receber aqui no nosso... Um prazer poder estar com vocês aqui no Terra Viva, NFA Cast, tudo muito importante para mim. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Helena. Helena, você tem como formação direito e jornalismo, duas áreas bastante diferentes do campo. O que te levou a fazer essa transição para o agronegócio? Eu diria que foi uma transição temporal, porque eu trabalhei mesmo a minha vida inteira mais como editora de livros do que como advogada ou como jornalista. Enfim, a minha função ao longo minha vida profissional foi como editora de livros. Eu sempre acompanhei o agro de longe, porque era o negócio da família. Não tão de longe, né? Porque eu adorava andar com meu pai para baixo e para cima, e eu frequentei a fazenda desde que eu nasci, sempre tive perto, mas eu nunca tinha participado diretamente dos negócios. Quando eu me aposentei do mercado editorial, o meu irmão me chamou para trabalhar com ele, e foi um presente que ele me deu. Foi maravilhoso, porque eu pude me aproximar daquilo que fazia tanto sentido, sempre fez muito sentido para mim, sempre me tocou o coração, eu gosto disso, e foi muito bom. E assim tem sido. Helena, você é a caçula. Sou. Né, entre 3 irmãos homens. Né? Exato. Então, você provavelmente não era a primeira opção da família. Né? Nunca foi considerado essa parceria, nunca foi considerada a minha presença lá, eu imagino, na parte, enfim, como colaboradora, né? Eu estava lá de filha, de irmã, e, enfim, meu pai era um homem do século XX, modelo século XIX, né? As mulheres... E, assim, acho que a expectativa era que eu me desenvolvesse intelectualmente, como eu, de fato, fiz, e eu tive meu lugar no coração da família. Eu nunca me senti preterida. Nunca me senti preterida. Pelo contrário. Mas não havia espaço, de fato. E, ao longo dos anos, as coisas foram se organizando de tal maneira que um dos meus irmãos, que hoje é meu sócio, e com quem eu me dou muito bem, e por quem eu tenho muito orgulho, inclusive, não só da pessoa que é, mas da amizade que nós temos um pelo outro, acabou se formando essa situação, essa conjuntura, e hoje nós somos sócios, os dois, e eu estou com ele na administração. E agora nossos filhos estão chegando também. Então, eu estou o meu período vai ser muito curto, certamente. Eu acho que é importante, mas é curto. Um dos meus filhos já está começando a trabalhar conosco, que para mim é muito importante. E eu não tenho mais a energia que eu tinha com 40 anos, editando livros inteiros, enciclopédias inteiras. Gente, eu trabalhei em enciclopédia. Meu Deus!
é muito bacana ter os filhos perto, Sem né? dúvida. Está sendo bem interessante. Então, eu acho que o meu período de agro vai ser o quê? Uns 15 anos? 10, 15 Dá anos. para fazer Pra muita fazer coisa. Ou se dá. Ou se dá. Né? São quantos filhos que você tem? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. E um está comigo agora no agro. Entendi. Mas você continua com as outras atividades ou não? Você, em paralelo? Hoje eu faria trabalhinhos, pequenos trabalhos de edição, eu faço pro bono, eu trabalho de olho no material escolar, que Sim. foi um vínculo que o NFA criou para mim, abriu para mim, né, uma porta que o NFA abriu. Então, toda a minha expertise editorial está lá hoje. Que bacana. Nada em vão. Está Muito tudo legal. sendo... Mas, no fundo, o agro por trás disso. O agro né? sempre por trás. E legal. uma coisa que me fez sofrer muito na minha vida profissional é que o agro era muito maltratado nas publicações didáticas. E eu, por muito tempo, enfim, eu não podia bater de frente, eu precisava do meu emprego, eu precisava do meu salário, e eu ia dando um jeito de acomodar, de colocar a informação correta, de abrir sessões inteiras de agro para despertar interesse para o alunado, enfim. E hoje eu posso trabalhar diretamente de um com outro propósito lugar bem de fala, claro. muito bacana. Hoje é muito gostoso poder trabalhar nisso. Sabe o que eu acho interessante? Quer dizer, você sabe, esse projeto, né, NFA Cast, nasceu com o objetivo de inspirar e de trazer também para as nossas seguidoras, um pouco de acalmar um pouco, né? Eu queria escutar de você algum desafio, alguma situação que te... Inúmeros. Conta um pouco para a gente. Inúmeros, assim... uma coisa é você acompanhar de longe, a outra é você estar na linha de frente, a outra é você ter ali o seu financiamento para vencer e ter que fazer conta e mais conta e ver se você vai vender o café que você tem estocado, se você vai aguentar esperar mais um pouquinho, e aí você tem que fazer frente para a compra dos insumos da próxima safra. Enfim, então, para mim, essa parte administrativa, financeira, é a que mais me custa. Me custa energia, me custa sono, são desafios muito importantes. Eu, óbvio, não estou sozinha, tenho a retaguarda desse irmão que está a vida toda lá, então aprendo muito com ele, mas na hora que você está ali dividindo a responsabilidade Sim. de igual para igual, esses foram os meus maiores desafios. Sim. De chegar no conhecimento mesmo, de chegar no conhecimento prático, aquele que te facilita a tomada de decisão. Nesse aspecto, o NFA me ajudou muito. A estar com as associadas do NFA me ajuda muito. Participar das reuniões me fortalece, me municia, tem sido muito importante. Helena, você trabalha com 2 culturas exigentes, né? Cana-de-açúcar e café. Inclusive, nós já fomos agraciadas com um café especial seu maravilhoso que você nos presenteou, né? Qual o aprendizado, as suas visões para o futuro dessas cadeias, né? O que você nos conta, né, dessas... Eu acho que a cana é o batidão, né? A cana tem lá suas peculiaridades, mas a minha região, ali na Média Mogiana, Média-Baixa Mogiana, é uma região vocacionada para cana e, enfim, a coisa acontece por si. Óbvio que nós temos de tomar todos os cuidados, nós somos fornecedores, então nós temos todo o cultivo, enfim, temos lá nossas parcerias com as usinas, mas é uma coisa que eu sinto que é mais tranquilo. Ela vai sozinha com cuidados, obviamente, né? Agora, o café, sim, é uma cultura mais delicada. A nossa região não é a região mais adequada. Nós conseguimos hoje, com tecnologia, especialmente na pós-colheita, conseguir bebidas muito boas. É um desafio.
Nós agora estamos com um mercado muito bom, em termos de preço de mercado, mas é um grande desafio. A gente não tem uma produtividade enorme na nossa região. Então, hoje nós estamos estudando, eu planto em sequeiro, hoje nós estamos estudando se há viabilidade, se há condições para a gente irrigar, e se houver esse investimento de irrigação, se vale a pena, se o resultado é realmente interessante. Porque há muita desinformação. A informação está muito delicada. Ninguém nos diz certamente, pontualmente, vale a pena, não vale, você aumenta a sua rentabilidade em tanto. Não. É uma determinada fase de produção que o café ganha mais com a irrigação, a partir de X anos ele já não ganha tanto. Então, tem todo um jogo de xadrez aí para ver se vale a pena continuar plantando café. É delicioso plantar café. O retorno é muito gostoso. É muito mais gostoso fazer o ciclo do café do que o ciclo da cana. É mais emocionante, é mais bonito, você é mais palpável, você tem o saquinho de café no final, você ainda consegue compartilhar com seus amigos. A cana você não compartilha. A cana é uma commodity mesmo. O café é commodity, sem dúvida nenhuma. A gente tem associados que são grandes produtores, é diferente, é outro patamar de produção. Mas eu acho mais legal. Agora vamos ver, esse é um desafio. Dá para perceber sua paixão pelo café. Agora eu quero saber da paixão pelo cavalo. Ah, bom, aí... Né? Aí é outro, mas o cavalo tem uma raça específica que você... Como eu pratico equitação clássica, eu uso cavalos lusitanos, que são os cavalos mais adequados, enfim, são cavalos de temperamento dócil, adequados para a minha faixa etária, porque também tem isso, não é um cavalo de esporte, de ponta, que vai te levar para as Olimpíadas. Dificilmente um lusitano chega nas Olimpíadas, mas eu tenho o meu projeto Sessentinha, que está muito bom como está. Então, eu faço adestramento. Então, você pratica. Pratico, faço provas. É muito divertido. Ponho casaca, capacete, plastron e vou. Ah, que legal. É muito gostoso. É muito legal. E toda a comunidade é muito bacana. Né? Agora, a minha equitação não tem absolutamente nada a ver com o agro. Pelo contrário, ela até afasta, porque é uma equitação muito... elitizado não é uma palavra legal, mas é que não é de roça, não é uma equitação raiz. É uma equitação muito mais refinada. Digamos, né? Acho que a palavra mas o lusitano é lindo, né? Então ele é apaixonante. Ele é apaixonante, ele é dócil, ele é super habilidoso para fazer todas as figuras que a gente gosta de fazer no adestramento. É um cavalo bom de dançar com. Ah, que legal, que legal. E uma pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas é como você equilibra esses dois mundos na sua vida, né? Com filhos, né? Com namorado, enfim, e toda a vida no campo. Eu me sinto sempre devendo. Eu estou sempre deixando uma ponta aberta. Hoje, meus filhos estão grandes, tá tudo bem, né? Não precisam mais de mim, pelo contrário, já são parceiros, já estão ajudando. Eu tenho um ritmo de ir e vir da fazenda semanalmente, mas que eu acho que eu deveria ficar mais tempo lá. Mas não dou conta, porque eu tenho de atender as minhas frentes pessoais aqui. Eu acho que eu não sou tão rural como tantas mulheres do nosso grupo do NFA, por exemplo. Eu fui, enfim, eu trabalhei como uma intelectual a vida toda, eu sinto falta da cidade, eu fico muito dividida. Eu não fico bem enfiada na fazenda 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. Eu preciso ter esse contraponto.
que é maravilhoso também. Eu né? acho. E a distância que eu estou de São Paulo me possibilita, né? Porque em 3h15, 3h30, eu faço a viagem. Então, eu vou e escuto muitos podcasts na ida e na volta, e eu vou me dividindo assim. A atividade agro já me pegou numa fase em que meus filhos já estavam mais crescidos. Eu não fiquei tão dividida. Entendi. Nesse aspecto, eu não fiquei dividida. Eu fiquei dividida mais em relação às minhas coisas pessoais. Certo. Que são muito... eu tenho atividades muito urbanas. E os meus cavalos estão em outro município ainda. Então, eu fico viajando. Eu viajo muito. Que município? Eles estão em Biúna. Mas, provavelmente, eles vão vir para São Paulo, porque está muito difícil. Eu estou muito cansada. E, de repente, eu começo a desanimar. E aí, não vale, né? Sim, é o hobby, é o seu prazer. Tem que... Então, vamos dando conta de tudo um pouco. A gente vai atendendo as frentes. A mulher do agro, sem dúvida, ela tem que ter, né, equilibrar vários pratinhos. Agora, eu fico muito admirada de ver parceiras nossas que vão para a fazenda 15, 20 dias no interior, e é isso. Mas eu acho que é uma rotina que se fez assim desde o início. A minha é muito recente, muito improvisada no final das contas, e essa proximidade me possibilita fazer esse vai e vem. Mas não é o ideal, sem dúvida nenhuma. Sim. Não é o ideal. E a sua chegada no núcleo feminino, como é que foi? Nossa, foi um presente. Foi um presente. Eu fui chamada pela Bia, a Bia Biagi Becker. E na hora eu falei, mas como que eu vou contribuir? Porque que eu tenho a ganhar, eu não tenho dúvida. Ela falou, não, chega lá que logo você vai ver como é que você vai contribuir. E para mim foi mesmo um presente, porque eu conheci pessoas incríveis, a troca é uma troca genuína e generosa. Acho que os poucos questionamentos que eu fiz por grupo, eu fui atendida imediatamente por várias pessoas. Eu procurei fazer o mesmo com as ferramentas que eu tinha, né? Enfim, o que eu puder, eu vou contribuir e ajudar. Então, para mim, foi muito bom e me deu um lugar. Eu comentei isso numa das primeiras reuniões que eu tive de NFA, que o meu posicionamento numa reunião de trabalho, depois que eu comecei a frequentar as reuniões do NFA, eu me senti mais segura e me posicionei com mais tranquilidade. Eu tinha uma timidez muito grande e o grupo me deu uma segurança bem legal, uma retaguarda muito importante. Para mim foi muito importante. Se sentiu parte, né? Assim, eu acho que é como a gente, no NFA, a gente se sente parte de um grupo de mulheres maravilhosas e a gente olha e fala, nossa, se eu estou do lado dessas mulheres, eu devo ter alguma coisa de bom, né? Eu devo ser boa também, né? Além da gente ter, assim, eu falo que sempre encurta a curva de aprendizagem. Isso. Porque como todas são muito curiosas e muito dedicadas, né? Exato. Elas acabam te apresentando a receita do bolo quase que pronta. E você evita perder tempo em determinadas circunstâncias. Exatamente. Né? E isso, para mim, foi muito importante, foi muito bom. Eu acho que eu ganhei e pude contribuir mais na minha ponta, lá no meu trabalho, no meu negócio. E isso é uma coisa interessante de você chegar com o negócio estabelecido, funcionando. Como que eu posso acrescentar nesse lugar? Né? O que eu posso trazer para cá? O que é que eu posso facilitar? Porque podia funcionar melhor, podia funcionar pior, mas está funcionando bem. Né? Então, como que eu cheguei? O que eu pude trazer? Isso foi muito bacana, porque nós nos encontramos, eu e meu irmão, num momento de sucessão, de botar ordem na casa, em termos de propriedades, parcerias, organização jurídica,
como é que a gente vai funcionar daqui para frente, os nossos filhos estão adultos. Então, eu acho que eu trouxe para o negócio essa energia, essa vontade, e foi aonde eu pude entrar para valer, em termos de contribuição, de o negócio ter um ganho. A minha entrada trouxe esse ganho. Mas interessante a sua leitura, né? Que você vê que não tem nenhum momento de competição. Não. Tem de soma. Sim. Então, acho que isso é uma grande contribuição que você está dando aqui nesse... quero dar o meu melhor dentro das minhas possibilidades. Dentro das minhas possibilidades. Então, você chega, o negócio está estabelecido, ele está funcionando. Há uma necessidade de dividir responsabilidade, porque é duro você carregar sozinho. Então, eu acho que dividir responsabilidade, estar junto na tomada de decisão, maravilhoso. Ok, mas isso já vinha acontecendo, de um modo pesado ou não. Então, como contribuir para esse negócio? Como tornar isso mais leve, como agilizar, e eu acho que foi nessa parte de estrutura societária, jurídica, que nós demos um grande avanço, foi bem importante. Que legal. Bem bacana. Que hoje é um gargalo de muitas famílias, né? É não saber como estruturar e como organizar essa sucessão, né? E realmente, né, trazer uma cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que chegou o momento de, tipo, não, agora eu tenho que transformar isso aqui numa holding, numa empresa, enfim, isso, né? E assim, as urgências jurídicas que estão aparecendo, né? Por exemplo, ITBI, Estado de São Paulo está para mudar. Faz 4 anos que está para mudar, Sim. Mas, gente, uma hora vai mudar. Também acredito nisso. Então, nós tivemos esse tempo, foi maravilhoso, nós estamos concluindo esse ano. Todo um trabalho de engenharia jurídica muito bacana. Mas que interessante, né? Só pegando esse seu gancho. Nem sempre isso é uma verdade absoluta no campo, porque o que você está trazendo é uma roupagem de quem viveu muito nas cidades. Né? E assim... E essa urgência de mudar e tal, às vezes acontece a hora que, assim, nos 45 minutos, não sei se é 45 ou 42 do segundo tempo. E aí... passou. Exato. Né? Isso foi uma... Eu acho que foi mesmo uma soma. Foi nesse momento que a gente veio a somar. Que legal. Aí aparecem as pessoas, porque quem procura acha, você encontra seus conselheiros, encontra o pessoal que vai te organizar e deu tudo certo. Mas com muito boa vontade e sem competição. Sim, isso é maravilhoso. Olha, o que nós queremos, né? Com cumplicidade, né? Vocês dois têm uma cumplicidade. É uma história interessante de 2 irmãos que estão transformando um negócio em conjunto com seus devidos talentos. Né? E a gente está chegando ao fim. Eu queria fazer eu queria que você passasse para quem está te escutando, né, um pouco de uma inspiração, uma frase, uma palavra, algo que você acha que faça sentido. Coragem. Coragem? Coragem. Não tenha medo. Não sabe? Procura saber. Pergunta. Não tenha medo de não saber. A gente não pode saber tudo, né? E escolher os parceiros certos também, né? Porque nem sempre a gente tem a sorte de estar com o parceiro certo, e é muito difícil desfazer as sociedades. Nós somos 4 irmãos, estamos em 2 hoje. Então, foi muito difícil. Tivemos momentos assim dolorosos. Eu já chorei muito nesse processo todo. Mas a gente precisa ter coragem e enfrentar os sentimentos, enfrentar a realidade tal como ela é. O fato de nós termos filhos facilita, porque a gente está construindo o futuro deles, ou pelo menos desembaraçando. Então, eu já conversei com eles, eu falei, eu não sei se o que nós fizemos agora é o melhor, vai significar o melhor lá no futuro. Hoje é o melhor. Hoje é o que nós de melhor podemos fazer. Então, está tudo encaminhado. Vamos todo mundo ficar esperto, né? Para não se meter em rascada, sim. em sociedade furada.
Mas é isso, é coragem. Que bacana, que bacana. Com certeza os seus filhos vão receber a casa muito em ordem. Mais arrumadinha, né? É isso. Que bom. Bom, acho que muito obrigada pela sua disponibilidade. Você foi um amor em aceitar nosso convite. Queria ter mais com o que contribuir, mas... Não, mas foi já muito. Contribuiu bastante. Essa sua trajetória com o De Olho também é muito legal. Um projeto que a gente sem abraça, dúvida. todo mundo do NFA. Vamos falar dele mais para frente também, Sim. né? Com a Letícia. Bem Mas legal. muito bom você poder usar essa sua experiência, entendeu? Digamos, corporativa, sei lá, né? Da sua carreira, né? Para uma causa tão nobre. Maravilhosa. Né? É Muito espetacular. Hoje Brasília estava fervendo. Tava? De Olho estava lá hoje. Que legal, que legal. Emendas e mais emendas. E, no fundo, o mais legal é que você está com o coração no campo, atuando no campo, mas não deixando para trás Isso é muito legal. um skill, Assim, né? Um talento tão forte seu. É muito bacana. Isso realmente são coisas do destino ali. Quem arrumou a casinha falou, não vamos jogar esse móvel fora, não. Guarda aqui que você vai precisar desse sofazinho. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. obrigada. Maria. Obrigada, Cris. Cris, novamente, muito obrigada por nos mais receber uma aqui. oportunidade aqui na sua casa. E você comigo, obviamente, nesse projeto. Adorei vir conhecer Muito um bom. pedaço do Terra Viva. Voltar para a redação é uma delícia. Ver essa moçada toda trabalhando é muito legal. Que legal. Tá bom.